Olha só, gente, educação corporativa, uma prática que vem crescendo cada vez mais nas empresas. Visa muito mais que treinamento de funcionários e qualificação de mão de obra. Mas ela procura articular também de forma coerente as competências individuais no contexto da empresa, em busca de inovação, em busca de crescimento. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem o consultor José Reinaldo Peiroton. Zé, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É um prazer poder receber você para esse bate-papo aqui sobre qualidade de vida, só que não é qualidade de vida quando a gente pensa... Normalmente quando a gente fala qualidade de vida, a gente pensa em saúde, vamos fazer atividade física, bora fazer dieta. Não é só isso, né, Zé? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Olá. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. A gente está com problema de comunicação aí com o Zé Reinaldo. Mas vamos... eu acho que você está com problema na sua internet aí, Zé. Se você tiver aí como colocar mais perto do Wi-Fi... Está no máximo. Tá me ouvindo bem agora, pelo menos? Tá, né? Não, estou ouvindo muito baixo. Tá muito baixo, tá. Mas enfim, vamos lá. Zé, eu queria que você falasse pra gente então a respeito de qualidade de vida, que é muito mais do que só quando a gente pensa em saúde, atividade física e dieta, né? A gente, quando pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar na nossa qualidade de vida, em nós mesmos, sendo comandantes do nosso navio, né? A gente pode dizer assim? Certamente. Normalmente as pessoas pensam, não é? Acho que você já citou isso, qualidade de vida tem a ver com uma coisa de exercício, comer bem e tal, mas é muito pouco, não é? Eu acho que qualidade de vida está relacionado muito à questão das decisões que a gente tem que tomar pela vida. E isso só é possível quando eu estou no posto de comando da minha própria vida. Se não, eu vou culpar circunstâncias, vou culpar meus pais, vou culpar governos, não é? Por aquilo que está acontecendo na minha vida. Mas, na verdade, quanto mais você está ciente de que o teu lugar é no posto de comando da sua vida, melhor ainda para você ter os resultados bons de uma atitude assim, não é? E... assim, José, quando a gente vê essa questão, né, de tomar decisões, é bom a gente analisar que nós estamos numa geração que, às vezes, eu acho que tem uma certa dificuldade em tomar, muitas vezes, essas decisões, né? Será que é porque vem pautada com os pais ali coordenando, ou tem uma liderança que está à frente, sempre também pautando, né, as tomadas de decisões? O que será que leva uma pessoa, às vezes, ter essa dificuldade de ter essa gestão da própria vida, nas tomadas de decisões ali? O que envolve isso, essa insegurança? Olha, são vários motivos, mas eu acho que a coisa importante nisso tudo é que decisões, ou estar no ponto de comando da nossa própria vida, é uma questão de experiência, não é? Existe um relato interessante que um gestor falou para um entrevistado, né? Que falou: olha, eu preciso que você tome decisões certas. E aí esse funcionário falou: olha, mas como é que eu saberei tomar decisões certas? Como é que eu saberei quais as decisões certas? E o gerente, então, o gestor vira para ele e fala assim: tomando decisões erradas. Não tem um manual, não é, para a gente acertar nessas coisas, mas assim, a experiência de não jogar. Mas a gente deu uma travada aí, mas vamos ver se o Zé Reinaldo volta. Mas eu já estou anotando aqui o que ele disse. Vamos lá. Vamos lá, Zé, voltamos. Nós paramos na parte em que o senhor falou que as decisões certas vêm após as decisões erradas. E bem no fundo vocês. Como é que faz para tomar decisão, então, Zé? Continua explicando para a gente. Bom, eu não sei até que ponto você ouviu, mas eu contei a história do gestor e do colaborador. Você conseguiu ouvir? Sim. Sim, ouvimos. Ok.
Então, veja bem, para eu estar nesse lugar, é um aprendizado. Você lembra, quando nós éramos pequenos, não é, bem pequenos, nós éramos como uma canoinha, dirigidos pelos pais. Então, fazíamos pequenos passeios e tudo mais, mas todo o controle era dos pais, não é? Eu vou Uhum. usar a metáfora do navio e da ponte de comando. Então, nós éramos como uma canoinha. Aí você cresce mais um pouco e você se torna um pouco daquele barco de pesca, sabe? Aquele de alumínio que você podia fazer algumas incursões à lagoa, mas você se parece muito com um jet ski. Então você sai navegando, correndo, colocando em risco a sua segurança e a segurança dos outros, não é? E aí você cresce mais um pouco, está ali começando a namorar, começando a formação sua profissional, e aí você já está mais como um iate. Eu vou mostrar para as pessoas, eu preciso aparecer, eu preciso que os amigos vejam o meu sucesso, até que você ingressa na vida adulta. E nessa vida adulta mesmo, você já está casado, com filhos e tudo mais, e no convés desse navio, você está nessas coisas para quem está no convés. Mas o importante, o seu lugar é na comando, chamada de passadiço, mas é na ponte de comando que você deve ficar. Nós temos de um agosto, lá em 2012, vocês devem estar lembrados do navio Costa Concórdia, que afunda parcialmente ali na e quando o comandante, né, o Francesco Schettino, ele liga para o comando da guarda costeira, né, para informar do naufrágio, a primeira pergunta que o capitão faz para ele é assim: onde você está? Onde você está? E, infelizmente, o capitão Schettino estava num bote salva-vidas, enquanto a tripulação estava apavorada no navio. E a primeira coisa que o capitão dele, o capitão dos portos, fala é: volte para o navio, caramba! É lá que você tem que estar, não é? Agora, o interessante é que ele se recusa a voltar. E onde ele estava quando o navio adernou? Né? Onde ele estava? A história diz, né, os relatos dizem que ele estava num dos redes do navio, acompanhado de uma bela jovem e com uma garrafa de vinho. Nenhum problema, desde que o navio estivesse estivesse em segurança. Então, assim, eu posso passar esse comando para qualquer outro que seja inferior a mim, não é? E quem estava na ponte de comando na hora do acidente? O imediato do capitão. Era ele, era seu imediato. Agora, o navio possuía recursos, ah, sonares, radares, enfim, né, para não ocorrer o risco dele numa pedra. Então, houve uma falha muito grande, né, de alguém que não estava totalmente capacitado para estar na ponte de comando. Tá certo. E aí, Zé, entra aquela questão que você fala sempre, a gente até conversou no nosso último bate-papo, que é a questão da responsabilidade. Ah, mas eu dei a responsabilidade para alguém. E, na verdade, na prática, a gente não dá responsabilidade, não é isso? A pessoa tem ou não tem responsabilidade. Sim, essa questão é muito importante, né? O que é que eu posso outorgar? Eu posso fornecer, não é, a autoridade. Responsabilidade eu nunca posso fazer, não é? Eu tenho discutido com diretores, gerentes, CEOs de empresa e eles ficam às vezes muito atônitos com essa, assim, eles delegaram uma coisa que não se delega, não é? Quando jovens, a hora em que vocês a hora que o pai de
Vamos testar aqui a nossa conexão para a gente voltar a falar sobre a questão da qualidade de vida, comportamento nas empresas. Tá me ouvindo melhor agora? Tá tudo bem? Educação corporativa é o nosso tema. Agora sim. Agora foi. Sim. Eu mudei de lugar, eu tô parecendo meio torto aqui, mas é que eu tô segurando o celular na mão. Mas agora acho que tá melhor. Vai dar tudo certo. Oi? Vai dar tudo certo. Vai, eu só não lembro o que eu falei, que vocês escutaram ou não. Então vamos lá, vamos pegar daquela história da gente ser o próprio comandante do nosso navio, que a partir dali a gente teve realmente uma perda de conexão, né? É importante que a gente esteja no comando da nossa vida, assim como o comandante tem que estar no comando do navio, e você estava dando inclusive um exemplo, né? De que a gente começa como canoinhas e depois a gente vai evoluindo. Muito interessante esse exemplo. A metáfora do navio ela é muito importante, né? Ela foi usada muitas vezes, inclusive naqueles cânticos infantis, você deve lembrar, né? Que a gente cantava com Cristo no barco, tudo vai muito bem, não é? Sempre como uma metáfora da própria vida, não é? E quando nós somos bebês, né, bem criancinhas, nós somos como aquela canoinha, né? Aí você cresce um pouco, já vira aquele barquinho de pesca que faz algumas incursões no lugar seguro, sob a supervisão dos pais. Depois você se torna um jet ski, então colocando a sua própria segurança e a dos outros em perigo. E aí você cresce mais um pouco, já está ali na idade de namorar e tudo mais. Você já é um iate, é importante que os amigos vejam o seu sucesso, essa coisa toda, né? E aí quando você entra na vida adulta, já está casado, com a profissão formada e tudo, você já se torna um navio. E aí tem muita gente no convés, tem empregados, tem pais, tem parentes próximos, às vezes os avós. Então qualquer decisão sua impacta muito fortemente quem está no convés. Então eu não posso, de maneira alguma, abandonar esse posto de comando. Senão eu vou culpar o temporal, vou culpar os governos, vou culpar a natureza, vou culpar Deus e tudo mais, e sair por aí tentando achar um culpado, não é? Mas o responsável sou sempre eu. Eu acabei usando rapidamente o exemplo do Francesco Schettino, que era o capitão do navio Costa Concórdia. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa questão. Ficou Ouvimos. Claro aí, não? Isso. Ele não estava, na verdade, na prática, né? O que você colocou pra gente é que ele não estava no comando, né? Ele não estava na cabine de comando, né? No momento em que aconteceu o acidente, né? Com Costa Concórdia. Isso, exatamente. O navio bate nas rochas meio superficiais e o navio começa a adernar. E ele estava num dos restaurantes do hotel, quer dizer, ele não estava no comando do navio. Não teria problema ele estar no restaurante desde que o navio estivesse ancorado, em segurança. Aí tudo bem, ele está tranquilo. Mas o navio estava navegando ainda, próximo de uma ilha, a ilha de Giglio, na costa da Toscana. E o importante disso é que quando ele liga para o capitão dos portos, ele está num bote salva-vidas. Ele não está no navio. É a tripulação toda tentando salvar os passageiros e ele num bote salva-vidas. E a primeira pergunta que o capitão faz para ele é: onde você está? E ele está lá no bote, ele se recusa a voltar para o navio. O resultado da coisa toda, ele foi condenado a 16 anos de prisão, cumprindo lá em Roma. Agora, o importante, assim, quando eu, José Ronaldo, estou enfrentando um monte de problemas, coisas às vezes que eu não causei, foram coisas externas. Eu costumo fazer essa pergunta para mim. Eu agradeço ao capitão da guarda por lembrar isso ao Schettino, não é? Porque ele lembra a mim. Eu falo para ele: Zé Ronaldo, onde você está? Não é? Querendo dizer para mim mesmo: volta para o navio, caramba. Não fica, o ponto de comando é seu, né? Sempre. Às vezes não, é sempre. Né? Agora, eu posso passar o comando para quem é superior a mim, para quem sabe mais do que eu. E aí entra o Espírito Santo, entra a figura de Jesus, da própria Bíblia, me orientando. Por quê? Porque tem mais visão, tem mais capacidade, está mais habilitado a dirigir a mim, que sou um navio, metaforicamente falando. Muito bom. Certo. E aí, José Ronaldo, olha, você começou a falar uma coisa muito interessante. Eu gostaria de retomar também esse ponto, que é a questão da responsabilidade.
eu não tinha essa visão, porque para mim a gente dava responsabilidade para o outro e aguardava o resultado. Porque é isso que às vezes a gente espera dos filhos, né? Quando os pais falam, olha, eu tô te dando responsabilidade, eu quero que você não me decepcione, né? A gente tem muito essa visão começando dentro de casa e os filhos já têm aquele peso de falar, decepcionei meu pai, ou, né, seja quem for. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. Responsabilidade se dá ou não, né? Ou se tem, ou né? se tem. Como que é essa questão? Pois é. Pois é, esse é um engano, minha querida, que todos cometemos. Todos nós humanos fazemos isso, né? Mas muitas vezes, quando queremos dizer eu estou te dando a responsabilidade, na verdade, o que eu estou querendo dizer é eu estou te dando a autoridade, né? De portar alguma coisa. Por exemplo, a empresa tem um carro. Eu trabalho muito com empresas, né? E geralmente com liderança. Então, eu falo com alguns líderes assim, olha, o carro da empresa está no nome de quem? Ah, o nome da empresa. Tá, então o seu funcionário atropelar alguém ou causar um grande prejuízo, quem o juiz vai chamar para responder isso? E eles falam, a mim, ou meu preposto. Eu falei, exatamente. Então, o que eu repasso? Eu repasso a autoridade. Aí eu usei o exemplo meu, quando eu era adolescente, né, 14 anos, não sei se isso ficou gravado, mas com 14 anos, eu pedi ao meu pai a chave da casa, porque eu queria liberdade, queria chegar mais tarde, não ter que acordar minha mãe. E para mim disse, escuta, você perde carteira, guarda-chuva, agasalho, e obviamente você vai perder a chave. E a chave significa a segurança da casa toda. Então, quando você aprender responsabilidade com as pequenas coisas, eu lhe darei autoridade para portar a chave. Então, para quem, como o Roberto falou, para quem que eu dou autoridade? Para quem já traz responsabilidade. Não é? Isso é muito importante, até mesmo na questão de trazer pessoas para a empresa. O que é que eu repasso? Esses dias eu estava conversando com o doutor e ele falou, mas eu nunca vou conseguir passar a responsabilidade? Eu olhei para ele e falei, qual é o nome que está escrito na parede ali? Aí ele falou o nome da empresa. Eu falei, pois é. Quem é que responde por aquele nome? Ele falou, sou eu. Eu falei, então nunca vai poder, né? Nunca eu vou poder passar. Responsabilidade é uma coisa que não se passa. O que se passa é autoridade para executar a tarefa. Esse é um grande aprendizado, viu? Mas olha, todo mundo passa por isso. Com certeza. É exatamente esse ponto que eu ia abordar com vocês. Quer dizer, na verdade, você trabalha com essa consultoria empresarial, comportamental já há muito tempo, e acredito que você tenha visto muitos exemplos como esse, muitas dúvidas como essa, muitos equívocos, a gente pode dizer também, no decorrer desses processos. É preciso que haja, vamos dizer assim, uma revisão de vários conceitos quando a gente pensa nesses aspectos, né? De vários aspectos, acho que você falou, né? Sim. Quebrou um pouco a fala. Sim. Faz 30 anos que eu estou nessa vida, né, de consultoria, trabalhando basicamente com liderança. Mas, assim, o líder, ele é uma pessoa comum também. Ele enfrenta dor, enfrenta dúvidas, situações complexas, não é? Onde ele tem que ser justo com a própria liderança dele, acima dele, e justo com quem está abaixo dele. Não é uma função, digamos, ser líder não é função, mas imagina que fosse, podemos usar a palavra. É complicado, ele sofre, ele tem dores, ele tem dúvidas, e às vezes ele não consegue nem se aconselhar. Não é? Então, eu já ouvi de liderança muita situação complexa e muito choro, né? Também porque estavam desesperados. É bem complexo isso. Tá certo. E você trata muito disso nos seus livros também, né, Zé? Você escreve muito a respeito dessas questões. Eu acabei de escrever um livro chamado Conversas na Varanda, onde eu coloquei um pouco dessa experiência de 30 anos em pequenos textos, ambientados em histórias, em casos meus e de outras pessoas, em questões de empresas que eu já atuei, e cada artigo daquele pequeno, né, são pequenos artigos, 50 e poucos artigos. Cada artigo daquele tem um princípio, tem um valor, que se a liderança prestar atenção, se ela olhar com carinho e compreender o que está ali, vai evitar muito sofrimento, muita dor.
Lembrando que ali tem 30 anos de estrada, né? Muita coisa mesmo. Muito bom. Olha, hoje, se você pudesse, assim, em poucas palavras... Sem spoiler do Conversas... Sem spoiler dos livros. Sem spoiler dos livros, claro, né? Mas em poucas palavras, deixar aqui, assim... Eu já tô pedindo spoiler. Tá pedindo spoiler. Ela quer, na verdade, uma dica prática, assim. O elementar, vamos lá, Zé. O básico. De todas que estão lá, uma ou duas, assim. 2 pontos. O restante, compra o livro que você vai ser muito feliz. Ah, tá. Bom, tem várias coisas ali interessantes, né? Mas a gente está falando do líder que sofre, né? Uhum. E eu gostei muito de escrever um deles, que é sobre acredito no sol, que é uma frase que foi descoberta num campo de concentração. Eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando, não é? Acredito em Deus, mesmo quando eu não estou vendo. Isso é muito interessante, você não perder a esperança. Esperança é uma coisa que a gente deveria manter sempre. Olha, está tudo complexo, está tudo difícil, mas eu tenho a esperança. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre, né? Um ditado popular, e eu brinco muito dizendo, olha, a esperança é a última que corre. Quando tudo já foi embora, a esperança sai correndo. Mas, assim, isso é só uma brincadeira, né? Mas a gente precisava manter a esperança mesmo, né? Sempre. Eu lembro, só para... Essa história está registrada no livro, mas quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, nós fazíamos morávamos no Rio de Janeiro e fazíamos uma viagem todo ano para visitar os avós em São Paulo. E a viagem era de trem, demorava umas 10 horas, mas era sempre perto de janeiro, onde tinha muita chuva. E muitas vezes o maquinista parava na estação porque os trilhos tinha muita água sobre os trilhos. E aí nós ficávamos ali esperando aquela água baixar e tudo mais. De repente, um tranco no vagão e a locomotiva reiniciava a marcha. E quando a luz da locomotiva virava para o nosso lado, o lado da nossa janela, a gente conseguia ver água, não via os trilhos. E aí, ainda criança, eu pensava, mas por que o maquinista colocou a máquina em movimento se ele não estava vendo os trilhos? E ele fez isso porque ele sabia que os trilhos estavam ali. E quando eu estou em dúvida sobre a vida, sobre as situações, sobre decisões, o que são os trilhos? São os meus valores, aquilo que eu aprendi, é o meu conceito de Deus e tudo mais. Embora eu não esteja vendo, eu sei que eles estão ali. Então eu continuo marchando. A locomotiva vai continuar andando. O navio vai continuar navegando, mesmo que eu não enxergue o trilho. Esse é um dos artigos que eu acho que chama Acredito no Sol. E para mim, ele é muito importante, porque tudo que tem numa empresa, tudo que um líder passa, ou quase tudo, é motivo para desanimar. Com certeza. Não é fácil. Não é fácil. É bem complicado mesmo. É verdade. Não é. Zé, eu queria Seja liderança em casa, qualquer coisa. Sim. Eu queria que você deixasse os contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer as suas redes sociais, quem quiser saber mais a respeito também dos seus livros, queria que você deixasse os contatos aí pra gente. Eu vou deixar o contato do site, né? www.peirotom, Peirotom com Y, não é? peirotom.com.br. Esse é um site da consultoria, eu tenho uma consultoria Peirotom, então www.peirotom.com.br. E você entrando lá, você vai ver o que eu faço, como que eu posso levar isso para a sua empresa, digamos que se tem algum empresário aqui assistindo, né? Como é que eu posso ajudar a sua liderança a melhorar e tudo mais. Então muito obrigado, agradeço muito. Imagina, a gente que agradece, e a gente precisa marcar outra conversa depois, até para a gente falar mais a respeito da sua história, falar de Vencedores por Cristo, a gente precisa fazer esse bate-papo aqui também. Sim. Essa época com Vencedores foi muito bom, porque na época era mais treinamento. E ali eu ganhei um gosto, né, por trabalhar com líderes. Então seria bem interessante. Com certeza. Não, a gente vai acertar esse segundo tempo de conversa. Obrigado, viu, Zé, pela sua participação. Tá, bom feriado. Prazer. Deus abençoe sua vida, seu trabalho aí sempre. Muito obrigado, e para vocês também.